Fala galera, Pipo aqui para mais uma linha de biologia. Como sempre, os links para todos os materiais estão aí na descrição e vamos de aula. Vamos lá de aula de número 10, estamos quase acabando a fisiologia aí e a gente vai falar hoje sobre o sistema nervoso ou aprofundamento. Eu vou basicamente focar na evolução do sistema nervoso e também nos órgãos do sentido, que eu boto aqui no aprofundamento porque é uma parte específica desse sistema nervoso responsável pela captação de informações do ambiente. E aí vamos começar falando então sobre a evolução do sistema nervoso. Vale dizer que existem animais que não têm sistema nervoso, tá? Que é o caso das esponjas, que não tem nenhum tipo de célula nervosa e por isso não respondem ao ambiente como corpo. Óbvio que cada célula pode responder ao ambiente porque tem a ideia da irritabilidade. Agora, o primeiro animal a ter um sistema nervoso são os quinidários, que tem um sistema nervoso que a gente chama de difuso. Não existe um centro regulador de informações, apenas neurônios espalhados pelo corpo que respondem de uma forma à irritabilidade e vão mandar uma informação muito simples, que é basicamente aquele movimento de contração do corpo e soltura para que depois ele possa nadar numa direção. A verdade é que eles não têm nem noção de qual direção, eles basicamente só fogem de certos estímulos, fugindo de encontro contra animais aí que podem acabar consumindo eles. Mas não tem visão, não tem sentido a mais nada. Depois, a gente vê o surgimento do sistema nervoso ganglionar, que começa em plateumintos e vai até os artrópodes, tá? É um sistema nervoso já bem melhor, porque, como o nome já diz, ganglionar tem a formação de um gânglio, que é um acúmulo de neurônios que vai começar a processar informações de uma forma mais clara. Esse sistema nervoso está muito associado à simetria bilateral, porque a gente começa a ter dois lados iguais, porque a gente começa a ter organização do corpo. Enquanto que o sistema nervoso difuso dos quinidários está muito associado a uma simetria radial, que todas as regiões, todos os lados são iguais e por isso a informação é processada igualmente. Aqui a gente começa a ter o que a gente chama de cefalização, no sistema nervoso ganglionar, ou seja, uma região da cabeça mesmo, ou seja, a região anterior que vai processar as informações e o resto um cordão nervoso que vai mandar informações para o resto do corpo. Então aqui a cabeça percebe e processa, enquanto que o cordão nervoso envia informações para o ambiente. Faz muito sentido você ter uma região central, porque você consegue perceber o ambiente só com uma parte dele, a cabeça, e depois é que você compromete o resto do corpo. Então, se eu fosse aqui da sala e ver o que está acontecendo lá fora, eu só ia botar a cabeça para fora. E aí eu não arrisco o meu corpo como um todo, caso tenha algum perigo do outro lado, tá bom? Isso é bem inteligente do ponto de vista evolutivo, ou seja, foi uma seleção que faz muito sentido. Agora, o auge, seria o sistema nervoso cérebro-espinhal. Mas antes dele, a gente viu um sistema nervoso um pouco curioso, que é o sistema nervoso de equinodermos, que é o sistema nervoso radial. Ele tem um anel central em vez de um gânglio, então não é uma região densa, é um anel, literalmente um anel, que vai irradiar com vários cordões nervosos para as hastes, ou partes aqui desse animal. Aqui eu tenho um exemplo da estrela do mar. Então a gente vê aqui o anel central e 5 cordões nervosos mandando informações para esses tentáculos, basicamente. Não são tentáculos, são ramificações. É muito curioso, porque no caso é muito mais simples do que o ganglionar, mas ainda assim funciona. Isso acaba permitindo que esse animal ele possa se regenerar com mais facilidade, isso é bom. E ele permite que, inclusive, possa formar um novo indivíduo para uma parte dele, desde que uma parte desse anel central seja cortado junto. E aí ele regenera a parte que está faltando e esse cordão aqui que foi retirado, ele consegue formar um organismo inteiro por completo, que é muito legal. Mas a gente vê que é um sistema nervoso simplificado. E a ideia aqui é porque os equinodermas sobrevivem muito e a vantagem deles é que eles são seres simples. Eles só não são consumidos por outros porque tem uma carne que tem um osso ali dentro que é muito duro, que não chega a ser o osso, mas é um endoesqueleto similar ao osso, é bem calcário e por isso não é um bom tipo de comida. Então para eles faz sentido, como animais que são péssimas presas, terem esse sistema nervoso que aí é um pouquinho mais prejudicado. Agora, o melhor sistema é o nosso, que é chamado de cérebro espinhal, porque ele vai ter uma região central do encéfalo e depois uma ramificação dele que vai ser a medula espinhal, que vai se comunicar com os demais partes do corpo via nervos, que vão fazer parte do sistema nervoso periférico. A gente já viu isso lá na aula de número 9. Agora, é importante deixar claro que o sistema cérebro espinhal está em todos os vertebrados, inclusive peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E, obviamente, cada um tem suas diferenças. O nosso caso dos humanos é bem mais complexo do que, por exemplo, de um peixe. Agora, vamos lá para os órgãos do sentido, mas antes eu gosto de falar da ideia das lesões medulares, que é o que eu comentei um pouquinho lá na aula anterior, mas aqui eu quero mostrar visualmente como é que funcionam essas lesões,
a gente tem aí a tetraplegia e a paraplegia, e tem variações nisso, tá? Então aqui às vezes a gente pode ter movimento de pescoço ou não, e aqui na paraplegia eu posso ter o movimento dos órgãos aí inferiores, pernas, e também, tá, ter o controle, a falta de controle das nossas funções, por exemplo, de urinar, de fezes, aí vai, ou eu posso controlar, realmente só perdi o movimento da perna. Tudo depende aonde a lesão aconteceu, tá? Então a nossa coluna vertebral é dividida em região cervical, região torácica ou dorsal, região lombar e região aí sacrococcígea, que é o sacro e o cóccix. Dependendo de onde afeta, a gente vai ter uma lesão maior ou menor, ou seja, afetando mais órgãos ou menos órgãos. Se a gente afeta da lombar para baixo, a gente vai ter a paraplegia, só afeta os órgãos de baixo, pernas, tá? Agora, se for numa região torácica, vai ser uma paraplegia, porém vai afetar, por exemplo, a capacidade de urinar e de soltar suas fezes, você perde esse controle. Então, se for na lombar, geralmente é só a perna. Sacro e cóccix é difícil lesionar, tá? Porque quase não há medula. Então aqui a gente tem a lesão às vezes no osso, mas não na medula. E se afetar a cervical, aí a gente vai ter aí a perda do movimento e da sensação de todos os nossos membros, né? Os 4 membros. Se afetar a região mais inferior da cervical, você ainda mexe o pescoço. Se afetar a região mais superior, você não mexe o pescoço, tá? Deixando claro, eu comentei na aula passada o tipo de lesão, né, de piscina curta, quando você mergulha e bate a cabeça, ou a do carro, né, que é o movimento chicote. Essas, em geral, são essas que vão provocar a tetraplegia de movimentar nem o pescoço, porque afeta aqui entre a C1 e a C2. Vocês estão vendo que tem um espaço maior? Isso faz que quando você faz esse movimento, ela meio que bate assim e ela desliza. E aí ela corta a medula fora. É tenso, é muito ruim, tá? Por isso que a gente tem desenvolvido cada vez mais estratégias de proteção dos indivíduos em acidentes de carro. E a gente tem reduzido essas lesões, tá? A verdade seja dita, o que é uma coisa boa, uma notícia boa, mas a gente ainda assim tem que tomar muito cuidado, usar sempre o cinto de segurança, e os airbags estão ajudando cada vez mais também a evitar acidentes mais sérios, tá bom? Agora vamos falar dos órgãos do sentido, começar pelos mais tranquilos, que caem menos, que é o caso da gustação. A gustação, que é basicamente chamado de paladar, né, que é percebido por papilas gustativas, que são basicamente terminações nervosas que ficam na língua, ficam na bochecha, ficam também no céu da boca, então não é só na língua, tá? E que vão ser de 3 tipos, tá? As circunvaladas, as foliadas e as fungiformes. Tudo tem a ver com a forma, tá? Uma parece um cogumelozinho, é a fungiforme, a foliada aparecem várias folhas, fazendo tipo como se fosse uma flor, e as circunvaladas formam circunferênciazinhas. Cada uma delas está associada, tá, a uma forma de perceber os sabores, o que a gente chama aí de diferentes 5 sabores, que é o doce, azedo, salgado, amargo e umami. Mas no fundo, essa ideia dos 5 sabores está se quebrando um pouquinho, porque a gente só tem 3 tipos, tá, de papilas gustativas e cada uma delas percebe melhor um tipo de sabor. E a gente acaba percebendo esses 5. E esse desenho aqui é muito famoso porque, dependendo de qual tipo de papila está na região, a gente vai perceber melhor um sabor. E aí isso só funcionaria, tá, se a nossa boca não produzisse saliva. Então só funciona com a língua seca. Com a língua seca, a gente vai perceber melhor o doce aqui na frente, o azedo nas beiradas, o amargo lá atrás e o salgado bem na beiradinha. E o umami, assim, o umami ele foi o 5º sabor descoberto por um japonês, e por isso o nome umami, que representa a ideia de todos os sabores. Então ele meio que consegue juntar todos eles e dar uma sensação mais explosiva. O umami ele tem sido fruto aí de algumas questões por ser muito usado pela indústria. Tá? O umami é a melhor percepção de comida, é o que a gente chama mesmo de sabor, porque junta todos eles, mas ele é estimulado principalmente por uma molécula, que é o glutamato monossódico. E esses produtos industrializados, como por exemplo o miojo da vida, ele é riquíssimo, tá, em moléculas que vão estimular aqui a sensação de umami, no glutamato monossódico. E isso faz com que a comida aparente ser mais saborosa. Ela é, tá? A verdade é essa. Então, mas é uma malandragem da indústria. Mas como eu falei, no fundo, tá, gente? A língua como um todo percebe todos os sabores, porque a saliva acaba distribuindo muito bem esse alimento por toda a língua e aí a gente percebe tudo de uma forma conjunta. Agora, em relação ao olfato, também muito simples, a gente tem neurônios captadores de odores aqui, tá? Que vão acabar captando essa informação no epitélio olfatório, que isso aqui é o epitélio nasal, tá? Então a gente está falando da região interna aqui do nariz. E lá dentro, protegido por ossos, então já numa região bem protegidinha, a gente vai ter o bulbo olfativo. Não confundir com o bulbo raquidiano, que é o bulbo que está lá na região do sistema nervoso central, no encéfalo, e que comanda as funções automáticas. Bulbo é só por causa desse formato, tá? E aí ele é chamado aqui de bulbo olfativo porque ele tem a função olfativa. Ele vai conectar esses neurônios captadores com o nervo olfativo, que vai enviar informações para o cérebro para processar esses diferentes odores. O olfato, ele historicamente, em outros animais, ele é muito importante, tá? Mais importante do que na
nossa espécie, porque ele é muito interessante porque ele consegue deixar rastros por mais tempo. Então eu não consigo ver que uma pessoa passou por aqui com os olhos, mas eu consigo sentir com o olfato a presença da pessoa até horas depois. É por isso que animais como gato, cachorro, eles têm o olfato muito mais apurado e funciona muito bem para eles como predadores na época, né? Obviamente estou falando dos ancestrais, né? Minha cachorrinha não é predar ninguém. Mas acaba sendo interessante e, curiosamente, eu não sei porquê, né? No nosso caso, a nossa espécie não é tão desenvolvido assim, tá? No nosso caso, a visão é o órgão primário e ele que ganha de todos. Isso é muito mais comum em aves, tá? Que a gente vai ver a visão, às vezes, sendo o órgão primário em relação ao olfato. A maioria dos mamíferos, o olfato vai ser o primário. A audição também, ela acaba sendo muito, tá? Muito interessante em outros órgãos. Opa, perdão, aqui tá trocado, depois eu volto ali. E a gente vai observar, tá? No caso da audição, outras funções que não a percepção de sons. Mas é importante deixar claro, primeiro, a audição ela é comandada por 3 orelhas, tá? Então, cada lado a gente tem 3 orelhas. A orelha externa, que é o que a gente chama popularmente de orelha. A orelha média, tá? Que é essa região aqui, onde tem o tímpano e os ossículos. E a orelha interna, que é essa região que está protegida aqui pelo um osso, que já faz parte do crânio, que vai proteger essa região toda laranja aqui, que a gente chama popularmente de labirinto, mas que é a cóclea, o vestíbulo e os canais semicirculares. Lá a gente vai ter nada a ver com a parte de audição, tá? A gente vai ver um comando do equilíbrio, principalmente. E é muito importante que vocês saibam que o termo ouvido tá errado, tá? A ideia de ouvir, a gente sim pensa em audição, mas ouvido é um termo que para biologia não existe, a gente só pensa no termo orelhas, tá? E aí a orelha externa é quem vai captar os sons, então por isso que ele tem esse formato, né, que é para facilitar a captação. A nossa é bem pequena, animais geralmente têm orelhas maiores para conseguir captar melhor os sons, mas de novo tem a ver com o nosso fato da audição não ser um sentido tão importante assim. Agora, vale dizer que depois a orelha média e interna são muito similares. E até deixar claro, tá? A audição ela é importante mais até muitas vezes em presas, porque permite que ele tenha mais tempo de fugir. O olfato é a mesma coisa, uma mudança no olfato significa dizer que algo pode estar aí em perigo. Mas o olfato tem uma importância imensa para a segurança, porque, por exemplo, uma fruta estragada, ela libera um odor terrível. Então a captação desses odores significaria muitas vezes aí vida ou morte de comer algo que já está lotado de bactérias que podem ser patogênicas. E deixar claro, tá? Já que a gente falou desses 3 até aqui, esse combo aqui é muito utilizado para animais num sentido de defesa, de sobrevivência, tá? Porque o gosto ruim, o odor ruim da comida e um barulho de algum animal chegando está muito atrelado à ideia de presa, de fugir e de consumir, geralmente, um herbívoro, né, que vai consumir frutos que podem já estar passados e que não devem ser consumidos, tá bom? No nosso caso, a gente não usa tanto, apesar de usar em alguns casos, tá? O olfato, por exemplo, para odores estranhos, a gente usa bastante para a gente não comer uma comida estragada. Agora, aqui falando sobre a estrutura, tá? A gente tem que pensar que a orelha externa, então, ela é principalmente necessária para a gente captar sons, mas ela termina aqui no tímpano, que é a primeira parte da orelha média. O tímpano é uma membrana que é famosa, tá? E ela vibra e passa a vibração para os ossículos, que vão captar essa informação e mandar para a nossa região de nervo. Mas antes, o tímpano ele serve como uma proteção, tá? Para não enviar informações, vibrações muito intensas. E é por isso que num show da vida a gente pode sentir aquele zumbido. Aquilo é o tímpano que vibrou e se lesionou, tá? Então é por isso que é perigoso ficar muito perto de uma caixa de som. E ele também pode inflar em certas situações, como quando a gente está subindo uma serra ou descendo uma serra, ou subindo de avião e descendo de avião. Isso porque ele também está conectado aqui com a tuba auditiva, que está conectada com a região da boca, que é para regular diferenças de pressão. Então, quando a gente está, por exemplo, subindo uma serra ou subindo de avião, a gente está saindo de uma região de pressão alta e indo para uma região de pressão mais baixa. E aí o que acontece? A pressão externa está baixa, mas a pressão do corpo continua alta porque ela ainda está acostumada com a pressão antiga. E aí o que acontece? Esse tímpano infla, tá? E ele fica inflado, isso pode causar dor, principalmente em bebê, por isso que o bebê chora quando vai levantar voo. E o contrário é a mesma coisa. No pouso ou na descida de serra, a pressão acostumada, né, do seu corpo é a menor e a pressão externa começa a ficar muito alta. E aí ele pressiona, empurra o tímpano nos ossículos. Esse dói até mais, tá? E aí qual é a estratégia? Você precisa abrir bem a boca para deixar que as duas pressões se equivalam e aí com isso você vai parar de pressionar o tímpano, tá? Muita gente usa de mascar chiclete, mas é uma ideia só, é uma forma de abrir a boca. Bocejar também serve, tá? Agora,
Vamos falar dessa orelha média, tá? Ela tá aqui no caderno, mas eu vou ficar usando essa imagem aqui para que a gente possa se guiar. A orelha média, então, ela vai ser martelo, bigorna e estribo, o MBR, que são os 3 menores ossos do nosso corpo. E eles têm função de condução de ondas sonoras. Então, ondas sonoras são ondas mecânicas e por isso estão de um meio para vibrar, para passar essa onda. E lembrando, sólidos conduzem melhor ondas sonoras. E aí, por isso aqui a ideia do osso é uma estrutura sólida e bem densa. E aí, por isso, a gente vai ter a melhor transmissão possível para chegar até a região do vestíbulo. No vestíbulo, do outro lado, eu vou ter o nervo vestibular, que é parte do nervo auditivo, que vai captar essa informação, essa vibração, e vai enviar essa informação para o nosso encéfalo, para o cérebro em especial, para que ele possa perceber esses sons, tá bom? Em algumas espécies, como eu falei, muito importante para a sobrevivência, e em outras espécies, muito importante para a comunicação, é o nosso caso, né? Então a gente usa muito para se comunicar através da fala. E também é muito comum em aves, que elas têm os cantos para que elas possam se comunicar. Agora, a região do canal semicircular, esses anéisinhos, e a cóclea, que lembra esse caracolzinho, ela vai estar lotada aqui dentro de um líquido, que a gente chama de líquido coclear. Esse líquido, ele é muito importante para que a gente possa perceber aonde o nosso corpo está posicionado, tem a ver com o nosso equilíbrio. Então, se eu estou com a cabeça assim, o líquido é como se fosse um copo, né? Ele vai estar paradinho aqui. Se eu viro o copo, ou seja, eu viro a cabeça para cá, o líquido ele continua perpendicular por gravidade, né? E aí, por isso, a gente vai entender que a nossa cabeça virou. E ele manda essa informação para o cerebelo para posicionar um pouquinho mais de força nesse músculo lá de cá. E a mesma coisa para o outro lado, e assim vai, e a gente vai se equilibrando, tá? O que é muito curioso. Então, é uma relação direta conectada com o cerebelo, e tudo depende desse líquido. E dentro, a gente tem vários cílios, tá? Que vão perceber essa mudança na posição do líquido. É por isso que chacoalhar a cabeça, né, pode causar transtornos, a gente pode ficar desequilibrado por um tempo. Aqui no Rio tem um restaurante, aí eu não posso citar o nome, mas de comida mexicana, que faz as pessoas tomarem lá um shot de tequila e balança a cabeça. É a coisa mais desnorteadora que existe, que você fica muito perdido, principalmente quando você fecha o olho, e aí quando você acorda, às vezes você pode até perder um pouco de posição. E a labirintite, tá? É a inflamação aí do labirinto, acaba sendo muito curiosa porque ela perde a informação, ou seja, ela dificulta a conexão com o cerebelo e com isso você fica tendo o que a gente chama de vertigem. Você não sabe se posicionar e você tem que ficar deitado esperando essa inflamação passar. É desesperador, tá? Eu nunca tive, mas meu irmão já teve e ele me relata realmente que a sensação é como se você estivesse caindo a todo momento. É um negócio desesperador, mais comum em idosos, tá? Mas pode acontecer em pessoas mais jovens. Meu irmão, por exemplo, é só 2 anos mais velho do que eu. E agora, vamos aí para o nosso próximo órgão no sentido, que é a visão, para depois a gente fechar com o tato. A visão, tá? Ela vai ser aí o processamento de luz chegando até a retina, que vai mandar interpretar essa informação inicialmente de forma nervosa para o nervo óptico, que depois manda informação para o cérebro, a região occipital, a região traseira, para percepção de imagens. Na nossa espécie é o principal órgão do sentido, tá? Ele consegue interpretar muito bem o que a gente entende de mundo através de imagens. A imagem que ela é duplamente invertida, tá? Então, porque ela passa aqui por essa lente ou cristalino e desvia, ela vai ser invertida primeiro lá de parte de cima e parte de baixo e também de direita e esquerda. Mas essa correção vai ser feita, tá? Lá pelo nosso encéfalo. E vale dizer que essa retina aqui, ó, que está aqui em laranja, é quem recebe a luz, caso, né, a lente faça o trabalho dela corretamente. E aqui eu vou ter uma série de células nervosas, que são 2 tipos. Cones, que percebem as cores. A gente tem 3 tipos de cones. Aquele que majoritariamente vê a cor vermelha, o outro que vê majoritariamente a cor verde e o outro que vê majoritariamente a cor azul. Majoritariamente porque é uma curva, tá? Ele percebe outros tons. E aí o conjunto desses 3 funcionando percebe todas as cores que a gente observa. Tanto que juntando luz verde, vermelha e azul tem a cor branca e juntando os outros a gente tem esses outros tipos de cores, amarelo, ciano, magenta e aí vai. Agora, esses cones, tá? Eles podem aí ter má formação. Aí a gente tem o caso do daltonismo, quando a gente tem uma formação de um ou mais cones. E a gente tem os bastonetes. Bastonetes vão ser aqueles que vão perceber a intensidade luminosa. Então eles conseguem perceber claro e escuro. Eles são sensíveis à luz. Quanto mais intenso, eles vão mandar uma informação mais clara. Quanto menos intenso, eles vão mandar uma informação mais escura. Isso tem caído bastante no Enem, os dois, tá? A ideia dos cones relacionando com a luz
e as suas diferentes cores. Ele tem esse nome cone porque ele tem um formato cônico. E o bastonete, que tem o formato de um cotonetezinho, que vai perceber aí o quão claro ou quão escuro está o ambiente. E vale dizer que o bastonete ele é produzido a partir da presença da vitamina A, que é chamada de retinol. E é por isso que pessoas com deficiência de vitamina A acabam apresentando o que a gente chama de cegueira noturna. Elas não conseguem observar muito bem porque não percebem a intensidade luminosa. Até percebem as cores, mas não conseguem perceber tão bem essa intensidade luminosa. Algumas pessoas nascem naturalmente com um bastonete mais sensível, então em geral essas pessoas conseguem viver bem até em ambientes mais escuros, e tem pessoas que têm pouca sensibilidade aí dos bastonetes e em geral vão precisar de luz constante. Eu fico brincando que minha esposa nasceu aí com menos bastonetes, deveriam bastonetes menos sensíveis, porque ela sempre precisa ligar a luz até de manhã, algo desesperador para a conta de luz, tá? Agora, falando um pouquinho sobre essas diferentes regiões, tá? Aqui a córnea é a região transparente que fica na frente, que permite a entrada de luz. Ela não deveria desviar a luz, em alguns casos desvia, é o meu caso. Eu sou astigmata porque eu cocei demais o olho e aí acabei empurrando a córnea e aí ela acaba desviando a luz. E aqui o desviador, né, a outra região transparente que aí sim deveria desviar a luz é a cristalino lente. Dependendo do formato dela, em algumas pessoas pode causar miopia ou também a hipermetropia, ou até o astigmatismo. Astigmatismo é quando formam mais de uma imagem, e aqui na retina, ou a miopia, a imagem acaba não chegando até lá, e na hipermetropia forma-se uma imagem virtual, e aí com isso você tem a miopia, a dificuldade de enxergar de longe, enquanto que a hipermetropia seria a dificuldade de enxergar de perto. Em algumas pessoas, tá? Na maioria das pessoas mais velhas, a gente vai ver a hipermetropia. Ela é normal de acontecer em pessoas mais velhas porque essa lente ela pode mudar de forma, tá? Então ela pode ficar mais fininha ou mais gordinha. E isso faz parte do nosso dia a dia e com isso a gente consegue ver de longe e de perto com muita facilidade. Pessoas mais velhas já têm uma rigidez maior desse cristalino e aí com isso há uma predisposição a ver melhor de longe, tá? Então a lente trava num formato que vê melhor de longe, mas não consegue ver de perto e por isso que as pessoas precisam fazer uso de lente corretiva, tá bom? Agora, vale dizer que tem outras regiões aqui, como o humor aquoso e o humor vítreo. O aquoso é basicamente água, é transparente para passar água. O vítreo já é um pouquinho mais denso, tá? E vai permitir aqui a passagem de luz até a retina. O humor vítreo que pode sofrer com aumento de pressão, a gente tem a doença chamada de glaucoma. A gente tem a íris, tá? Que é um músculozinho que permite aí a entrada de mais luz ou menos luz, controlando o tamanho do que a gente chama de pupila, que é o espaço preto ali de passagem de luz, que vai encaminhar para a lente. E aí a íris, ela é colorida, ela que dá cor aos nossos olhos, e ela pode então aí aumentar o espaço aqui da pupila, que é dilatar a pupila, ou pode contrair diminuindo o espaço. É importante para situações de luta e fuga, né? Como a gente viu lá que o simpático vai estimular a dilatação da pupila, mas também é importante em situações de muita luminosidade no sol, para contrair a pupila, para não deixar tanta luz entrar e acabar danificando aqui a retina, tá bom? E por fim, a gente tem a esclerótica, que é a parte branca do olho, tá? É só para proteção. E a coroide, que é um tecido conjuntivo propriamente dito, que conecta a retina aqui, que é tecido nervoso, com a esclerótica, para que possa prender essa retina. Algumas pessoas têm danos aqui à coroide e pode ter um descolamento de retina. Aí precisa de uma operação para prender a retina de volta, tá? E aqui no final, lembrar que eu falei, né? A retina ela se conecta com o nervo óptico, que vai mandar informação lá para a região occipital do cérebro para processar essas imagens, tá bom? E aí, por fim, vou deixar até aqui na imagem, tanto faz a audição, é só falar um pouquinho do tato. O tato, gente, ele é uma das principais sentidos que a gente tem no nosso corpo, principalmente no sentido de defesa, para a gente perceber lesões e também para a gente perceber mudanças de temperatura. Eles são comandados por corpúsculos, que são terminações nervosas que ficam na pele, que vão mandar informação diretamente para o córtex. Algumas regiões do corpo têm mais dessas terminações nervosas, é o caso da palma da mão e palma do pé, então geralmente ocupa uma região maior lá no encéfalo de processamento, e outras regiões menos, é o caso da ponta do cotovelo, que eu posso estar aqui apertando forte pra caramba e eu não sinto nada demais, tá? Por quê? É uma região com poucas terminações nervosas. Se fosse fazer isso aqui na palma da mão, doeria muito mais. E tem tipos de corpúsculo diferentes, tá? Isso aqui cai muito pouco, por isso que eu boto aqui pro final, mas eu vou comentar porque vai que aparece para você, tá? O corpúsculo de Meissner é o responsável pelo tato de toques leves, tá? Enquanto que o Pacini tem associação à pressão. Então, se eu tô tocando aqui, eu tô estimulando meus corpúsculos de Meissner, e se eu dou uma porrada, eu vou acabar estimulando os corpúsculos de Pacini. O Pacini, ele impacta, ele vai perceber o impacto e ele pode mandar aqui informações de que alguma coisa, alguma lesão pode ter acontecido aqui. A gente também tem corpúsculos que percebem frio e calor, o de Krause, o de frio, o de Ruffini, o de calor. E por fim, a gente tem os discos de Merkel, que conseguem perceber os dois, tá? São importantes para que a gente possa ter essa sensação de lesões ou não. Ou seja, isso é só um toque mais forte, mais normal, necessário para a vida do indivíduo, tá bom? Bom,
Por hoje a gente fica por aqui, depois a gente segue para nossa aulinha de número 11 para fechar essa playlist de fisiologia, que aí a gente fecha a fisiologia, um dos tópicos mais importantes aí da biologia, pelo menos para mim o mais legal, tá bom? A gente fica por aqui então nessa aula, até uma próxima, grande abraço e valeu!